Muito provavelmente isso volta para o Congresso. Isso agora o veto vai ser submetido ao Congresso, sempre é, e muito provavelmente haverá uma forte pressão pela derrubada do veto. Essa derrubada, se isso ocorrer, você vai ter a judicialização e o Supremo, que já se desculpe, e o Supremo, que já se pronunciou a respeito, certamente derrubará a decisão do Congresso, se o Congresso derrubar o veto. São os próximos passos. Espero que o Congresso não tenha número para derrubar o veto, mas acho pouco provável, acho que o mais provável é que tenha número para derrubar o veto. O governo fez o que tinha que fazer, não tinha, não tinha outra possibilidade, era tenho que vetar, especialmente o que foi inconstitucional. Eu não li ainda o veto, a decisão do presidente, não sei se ele deixou alguma inconstitucionalidade ou não, isso ainda vai ser revisto pelo Congresso e vai ser revisto pelo Supremo Tribunal Federal. Esteja certo, Diego, isso vai ser judicializado. Não há e o governo fez a parte dele. É meio que, olha, eu cumpri a Constituição, agora o Congresso que se vire com o Supremo Tribunal Federal. Especialmente o Congresso, nesse caso, especialmente o Centrão, especialmente a direita. Por quê? Porque quem não é do Centrão e os partidos de centro-esquerda, é, e até o chamado centro democrático, que não é o Centrão, esses não estão nessa onda é, de implantar um marco temporal contra o que está na Constituição. Então, eu acho que é isso. E certamente ainda tem uma água aí para passar debaixo desse rio, dessa ponte, e quem vai decidir no final vai ser o Supremo, porque não tem jeito, é o Supremo que decide o que é constitucional e o que não é constitucional, e o Congresso vai ter que se dobrar. Hoje também, o Thales, houve uma operação, a gente está com uma reportagem aberta aqui da Folha de São Paulo. A PF apreendeu R$ 171 mil em dinheiro com o diretor afastado da ABIN. Tem aqui a foto para vocês, olha aqui a quantidade aí de dinheiro encontrado em espécie durante busca e apreensão na casa do secretário de Planejamento de Gestão da ABIN, o Paulo Maurício Fortunato. Ele é o atual 03 da agência e a PF vai investigar a origem do dinheiro. Manter por si só não é crime, né? Mas é claro, gera uma suspeita. Ele é um dos alvos da investigação do uso irregular de um sistema secreto de monitoramento de geolocalização de celulares durante o governo Bolsonaro. Fortunato Pinto foi afastado das funções, ele atuou durante o governo Bolsonaro como diretor de inteligência da agência. O dirigente foi afastado, foi nomeado uma outra pessoa nomeada para o lugar dele. Segundo o currículo divulgado no site ABIN, Fortunato é formado em ciências econômicas. Ainda nessa operação, a BIM foi alvo de buscas, né? O filho do general Santos Cruz também foi alvo da operação, o Alexandre de Moraes afastando o número 3. O programa secreto funcionava da seguinte maneira: as prisões realizadas hoje, né, colocaram aí em xeque esse programa, que era denominado First Mile e foi usado durante 3 primeiros anos do mandato do ex-presidente Bolsonaro, sem autorização, para monitorar jornalistas e adversários políticos. Há aí uma informação de que até ministros podem ter sido monitorados. Thales, é gravíssimo tudo isso, né? Gravíssimo, e a informação de que isso também foi usado até durante o período eleitoral. O caso é o seguinte: o Alexandre de Moraes está seguindo todos os passos da, da participação, da possível participação do ex-presidente Bolsonaro em tentativas de se manter no poder, inclusive de maneira golpista. Quer dizer, isso daí acaba tudo se juntando, é como se fossem peças de um grande quebra-cabeça, acaba tudo se juntando. Tudo que o Bolsonaro fez tinha como norte se manter no poder independentemente do resultado das urnas. E aí ele pega um aparelho de espionagem desses e passa a espionar jornalistas, adversários políticos, ministros do Supremo Tribunal, provavelmente o próprio Alexandre de Moraes,
provável. Quer dizer, ele estava tudo sendo é, é, juntado numa só direção. Não há provas de que o Bolsonaro esteja por trás dessa decisão desses funcionários aí da ABIN de seguir, seguir essas pessoas. Agora, há muitas suspeitas e inevitáveis. Por quê? Porque o Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, o filho do ex-presidente, quis comprar mais aparelhos de espionagem. Esse aparelho aí, que era de fabricação israelense, por sinal, e usado pela Mossad, que é a mais é, forte instituição de espionagem, uma das mais fortes do mundo, é, e era usado aqui no Brasil, ao que se está se revelando, para perseguir todos aqueles que, de uma forma ou de outra, viessem a ameaçar o governo. Além disso, esse cidadão aí ter essa quantidade de dinheiro em casa é muito estranho. É É. muito estranho. Eu não entendo, não consigo ver motivo para uma pessoa ficar guardando 180 mil, 170 mil dólares em casa debaixo do colchão. 2023, né? Muito suspeito claro, não chega a ser crime, mas levanta a suspeita, a gente está acompanhando essas investigações todas, Thales. Passando para outro assunto que também é destaque aí no nosso site, a apreensão daquelas armas no Rio de Janeiro, 8 das 21 levadas levadas do Exército de São Paulo. A gente está vendo imagens, vamos encher tela aí com essas imagens, por favor, Pietro, para a gente falar aqui que o Comando Vermelho, fontes ligadas ao Exército e à Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro, indicam que as armas roubadas foram encontradas lá no Rio de Janeiro, foram devolvidas por traficantes da facção, porque elas estavam faltando algumas peças nela. A informação é do Rodolfo Schneider, jornalista da Band. Quer dizer, eles devolveram porque estava faltando peça, aí não dava para usar a função automática da metralhadora, Thales. Ou seja, não foi feito nem a polícia de São Paulo, nem a polícia do Rio, nem o Exército, ninguém descobriu nada. Isso daí os traficantes foram lá e devolveram, porque não prestava. As armas que prestam, que podem derrubar helicópteros, essas ainda estão em poder dos traficantes. Olha, é uma vergonha. O que o Exército está passando com isso aí é uma vergonha. É uma herança maldita que o Bolsonaro deixou para a sociedade brasileira. Um exército destruído, com a imagem destruída, que participou, com militares que participaram, cuidaram de vigiar a própria casa. Quer dizer, se você botasse duas tartarugas para eles tomarem conta, elas fugiam. É o que está aparecendo. Fugiram do quartel com 21 metralhadoras de alto risco, que derrubam até helicóptero, e deveriam ser especialistas em segurança, não conseguiram tomar conta. É uma vergonha. Uma vergonha. Desinformação absolutamente explícita nesse caso. Vamos só explicar, Diego. Na quarta-feira teve o veto americano à resolução brasileira no Conselho de Segurança da ONU em Nova York. E aí, enquanto isso acontecia aqui em Genebra, no Comitê de Direitos Humanos, havia uma sabatina sendo feita em relação ao governo americano. Todo o país precisa passar por sabatinas, que é o momento, basicamente, que a comunidade internacional avalia aquele país. E é também a oportunidade, não só para outros governos te avaliarem, mas para as ONGs do teu país te questionarem, colocarem, obviamente, pressão sobre o seu governo. E aí coincidiu que aconteceu ao mesmo tempo. E o que aconteceu na sabatina americana aqui em Genebra? As ONGs americanas, as ONGs que são basicamente do movimento LGBT, do movimento negro, do movimento indígena, tantos outros grupos de ativistas norte-americanos, na hora que a embaixadora foi falar, eles se levantam, viram de costas para a embaixadora como um protesto contra
as políticas de direitos humanos de Joe Biden dentro dos Estados Unidos. Né? Há uma enorme frustração em relação ao Joe Biden por conta das suas políticas internas, por conta da sua política de imigração, por exemplo. Ele está construindo um muro que o Trump não construiu. Enfim, você tem uma situação de direitos humanos muito complicada na ONU. Então, esse grupo fez um protesto silencioso contra o seu próprio governo. Aí, o que aconteceu? No Brasil, esse vídeo ganhou outras versões. Foi ganhando outras versões, muitas delas absolutamente alucinantes. E o que acontece é que a senadora Damares Alves pega uma dessas notícias, notícias eu coloco entre aspas, e faz um post dizendo, olha, que vergonha. E aí ela usa um título, que não fica claro para mim se era de um jornal, do que era exatamente, dizendo, olha, delegação brasileira vira as costas aos Estados Unidos, colocando ali, né, lenha na fogueira. Obviamente a gente está falando de um debate doméstico brasileiro, né, Thales? E aí o Thales conhece muito melhor do que eu. O bolsonarismo e o resto das forças políticas disputando, basicamente, espaço, usando, e perdão, porque isso é uma utilização, usando o sofrimento de israelenses e palestinos, aí é dos dois lados, não tem lado, usando esse sofrimento para ganhar pontos políticos internos no Brasil. Não tem explicação para tanta, desvio, né, Thales, não sei se a gente pode falar essa palavra, mas é isso que acontece. Aí o que ela faz? Ela faz uma postagem justamente falando, olha que vergonha, a delegação brasileira. O problema é que não era a delegação brasileira. O problema é que não era sobre Gaza. O problema é que não era nem sobre o Brasil ou sobre a situação em Israel. Não tinha nada disso. Né? Então, aí, depois que a gente publicou, Diego, depois que a gente publicou, ela foi lá, retirou do ar a postagem, pediu desculpa e disse que ela tem sido vítima dessas coisas. Vítima do quê? A gente tem aqui até a postagem que ela fez aí, pedindo desculpas, né? Ter compartilhado. Ela disse que tem sido vítima desse tipo de erro e é radicalmente contra essa prática, Jamil. Eu também acho. Eu sou radicalmente contra postar desinformação nas redes sociais quando você tem alguns milhões de seguidores. Né? Eu sou radicalmente contra. Eu acho que, sinceramente, as vítimas são outras. Não é exatamente quem As diz. vítimas somos nós, né? Exato. Agora, o curioso, Thales, é que ela fala, se você ler ali o comecinho da postagem dela, Diego, diz que eles foram conferir e não era verdade, ou no primeiro parágrafo, perdão, não consigo ler daqui onde eu estou. Ela diz assim, ó, gente, venho aqui fazer uma correção. Ontem, assim como muitas outras pessoas, postamos uma notícia que foi publicada em diversos sites brasileiros, mas hoje pela manhã confirmamos que a informação não era correta. Foi o que ela disse. Confirmamos? Não, então, exatamente, confirmamos nada. Fui eu que entrei em contato com eles para perguntar, e aí, que história é essa? Né? Vocês estão divulgando uma desinformação. E a primeira reação, inclusive, foi, não, isso aqui está em todo lugar. Então tá bom, então tá em todo lugar. Né? E aí, depois que nós publicamos a matéria, aí, de repente, veio esse confirmamos que não era correto. Tá bom. Você aí fazendo parte, sem querer, da equipe da senadora, né? Confirmamos. Ô Jamil, aproveitando a sua presença, que eu sei que você tem compromisso na sequência, vamos falar também sobre a ida do Mauro Vieira, o chanceler brasileiro, para o Egito, né, para participar da cúpula de países árabes. O presidente Lula queria ir, mas foi vetado pelo departamento médico e escalou Mauro Vieira, que está fazendo uma maratona de viagens. Jamil. O Mauro Vieira ele estava na Ásia, voltou para o Conselho de Segurança para votação. Depois disso ele volta para o Brasil, aí ele vai para Nova York de novo, e de Nova York agora ele vai para o Cairo. De fato, não tem sido fácil, pelo menos, né, no sentido dessas viagens. Agora, é fundamental que o Brasil, se como foi convidado, esteja presente, porque ali, obviamente, é hoje o grande debate internacional. Né? Você abre ou não abre esse acesso.
provavelmente vai coincidir, inclusive, com a abertura do acesso da passagem de Rafa, essa cúpula. Agora, é o que tem sido dito aqui, Diego, pouco, né, e tarde demais. Se essa abertura acontecer apenas para 20 caminhões, como disse o próprio Mike Ryan, da OMS, aqui outro dia, é uma gota no oceano. Não há como achar que isso conseguimos. Não, isso não é absolutamente nada diante do que será necessário ainda para acontecer. É um fato que, de início, o Lula até ficou sem saber como tratar, porque o Hamas cometeu um ato terrorista. O Lula não queria chamar o Hamas como organização terrorista, mas teve que se render ao fato de que o ato do Hamas foi terrorista, e a partir daí também não pode ignorar que o Israel, o governo de Israel, tá tendo uma atitude, me desculpe, é complicado dizer isso, mas acaba sendo uma atitude terrorista também, essa invasão insana da faixa de Gaza. Vai ter uma invasão terrestre, que é uma carnificina. E aí o ministro da Defesa vem e diz assim, olha, nós vamos entrar lá, vai ter mortes, muitas mortes, nós vamos cuidar das mortes e os outros cuidem do resto. Quer dizer, não é possível, isso é um tipo de terror também. Então a gente tem que falar as coisas com serenidade, porque seriedade é muito complicado, é um mundo onde você não pode dizer que o que está ocorrendo na faixa de Gaza é um terror. É um terror, não tem outra palavra. E o que o Hamas fez foi terrorismo, não tem outra palavra. Eles estão no reino do terror, vivendo o terror. Impondo, não vivendo, impondo o terror, porque quem vive o terror é a população civil. São os israelenses, os israelitas, os muçulmanos, os palestinos, esses estão vivendo o terror. E o Lula até que está se saindo bem nessa questão, ao colocar os dois lados com o peso que eles têm. E também até separando o governo do PT nas falas e na moderação que o PT não teve e que o governo está tendo. A grande preocupação é justamente o que é que vai deixar para os palestinos, porque, obviamente, você tem uma situação na qual você está criando a próxima geração de resistentes. Aí você pode chamar de alguns de um grupo, de outro grupo, eles podem entrar para o Fatah, que é o grupo que está no governo, eles eventualmente podem aderir a um grupo terrorista, porque você está criando, obviamente, as condições para que haja muita indignação. Né? Quando você vê essas imagens, é isso que você gera na população ao lado. A paz, ela só vem com direitos. A paz só é construída a partir, obviamente, de uma situação na qual os dois lados se sentem seguros. Então, você criar ou achar que tem a ilusão de que a paz vai ser estabelecida a partir da revanche, da vingança, da destruição, é uma ilusão. Né? É só pegar os últimos 60 anos deste próprio conflito que nós temos aí, eu acho que uma constatação permanente de que o revide, de que, obviamente, a tentativa de dar uma lição ao outro lado, ela não funciona. Né? Não sou eu que estou dizendo que ela não funciona. A história, os números mostram que ela não funciona. E aí a pergunta é, obviamente, então tá bom. Então, se não é esse caminho, qual pode ser o outro caminho? O Thales deu uma bela dica. Uma criação de dois estados, obviamente, que estabeleça justamente todo o reconhecimento de ambos os lados. O que é o reconhecimento de ambos os lados? É o reconhecimento de que palestinos podem ter o seu estado, mas é o reconhecimento também que aqueles palestinos naquele estado vão aceitar
e vão respeitar a existência de Israel. Né? Então você tem, obviamente, isso é um acordo, esse é um acordo político, fundamentalmente, e é o que não existe hoje. Qual foi a tentativa, Diego, da normalização da relação de Israel com os outros países árabes, com os Emirados Árabes, com vários outros países da região? Era aquela ideia, bom, vamos normalizar a relação, porque afinal de contas já não faz sentido tudo isso. E ignoravam, né, nós já falamos sobre isso, ignoravam a situação palestina. Não precisa tratar da situação da Palestina, porque afinal de contas ali é irrelevante. Não é irrelevante, e isso ficou muito claro. Agora, para onde vão esses palestinos? Essa é a outra pergunta que todos estão fazendo aqui, Thales, Diego. Para onde vão? Bom, vamos só dar um exemplo de uma situação na qual ficou provisoriamente para sempre. A Jordânia. Né? A Jordânia, que recebeu milhões de refugiados palestinos que nunca voltaram para sua terra, porque essa terra desapareceu. Né? Então, os países da região sabem muito bem a história, sabem, por exemplo, o Egito sabe muito bem o exemplo jordaniano, que fala, não, olha, só provisoriamente eles vão ficar aqui no Sinai, Thales, provisoriamente 50, 60 anos. Né? Obviamente é muito complicado. Exato, Jamil. E essa liberação de duas mulheres, mãe e filha, né, pelo Hamas, são pessoas que estavam ali como reféns e foram liberadas. A informação chegou há pouco. Diego, eu confesso que eu não sei todos os detalhes dos bastidores. Agora, o envolvimento do Qatar é justamente o que nós vínhamos falando. O Qatar, já desde o começo, desde o início desse processo, foi o ator que se apresentou como, olha, eu tenho interlocução privilegiada com o Hamas, porque inclusive o Hamas visita oficialmente o Qatar, né, tem essa relação direta com o Qatar, mas eu tenho uma relação também com o governo, com o Estado de Israel. Então eu posso ser esse interlocutor que não existe. É raro, né? Quais outros atores têm essa capacidade de ter oficialmente uma relação com o Hamas e com Israel? Então é obviamente um caminho importante. Até eu vou aqui desviar um pouco do assunto, Diego, perdão. Muita gente diz, não, mas vocês têm contato com o Hamas? Olha, eu posso confirmar para vocês, todas as potências têm contato com o Hamas. O Hamas é o governo, a gente pode qualificar do que quiser, mas é o governo de fato de uma região do mundo onde habitam 2 milhões de pessoas. Então, esse contato com o Hamas, muita gente não quer dizer que existe, né? Porque não pega bem. Afinal de contas, você está tendo contato com um grupo que fez um atentado terrorista, coisa chata, né, etc. Mas a verdade é que você tem, nos bastidores da diplomacia, os contatos, sim, entre as potências, inclusive com os Estados Unidos e o Hamas, do próprio Brasil e o Hamas. Isso não é fora, vamos dizer assim, de um contexto, porque ele tem ali, obviamente, a sua função. Agora, qual é a diferença do Qatar? O Qatar oficialmente pode dizer que mantém relação tanto com Israel como com o Hamas. E aí pode justamente funcionar como uma interlocução. Vamos ver exatamente, Diego, e essa é a minha dúvida, pelo menos, se isso é algo isolado ou é um sinal de que, olha, estamos querendo negociar. Pois é, Thales, e aí tem... Fala lá, Thales, depois eu troco de assunto, vai lá, complementa. É que a libertação dessas duas, o Hamas colocou uma questão que é uma questão que é mais ou menos óbvia, né? Ele disse assim, tem que haver parar a guerra para poder soltar o resto dos reféns. Quer dizer, não há possibilidade de se negociar a libertação dos reféns em meio a esse monte de bombas caindo. É óbvio. É a questão que a ONU tentou, que o Conselho de Segurança da ONU tentou, que olha, vamos parar para poder haver algum tipo de negociação. Então, está tendo esses reféns. A libertação dessas duas abre uma possibilidade, especialmente diante do que disse o Hamas, que se parar, podemos conversar sobre libertação dos reféns. E é isso que é uma questão no momento, que seria o melhor dos mundos.
ou seja, melhor dos mundos não, o menos pior dos mundos, se parasse para se pelo menos parasse, se desse uma pausa e começasse a negociar a libertação dos reféns. Qual